O Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, emitiu uma forte nota, já avisando que acontecerão protestos e exigindo as expulsões dos ex-presidentes André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Comissão de Justiça do Timão concluiu que houve uso indevido do cartão corporativo do clube na última gestão do André Sanches, mas acabaram não fazendo a principal recomendação e finalmente o atacante Memphis voltou a trabalhar com bola e em breve deverá estar à disposição do treinador Dorival Júnior. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Memphis, que pela primeira vez trabalhou com bola com os companheiros desde a reapresentação do Timão que aconteceu no começo do mês de janeiro. O Corinthians retornou aos trabalhos no início desse mês, mais precisamente no dia 3 de janeiro, quando os atletas se reapresentaram visando essa temporada 2026. O Memphis, na temporada passada, acabou convivendo com lesões. Ele que marcou o gol do título do tetracampeonato da Copa do Brasil, ficou por várias vezes fora devido às lesões, iniciou 2026 sem trabalhar em campo. O Memphis até agora não fez a sua estreia nessa nova temporada. Ele que desde o dia 3 de janeiro ficou boa parte do tempo na parte interna do CT. Na semana passada fez a transição, avançando na recuperação, iniciando os trabalhos, os aquecimentos em campo. E o Memphis pela primeira vez na terça-feira, dia 20 de janeiro, o Memphis trabalhou com bola com os companheiros nessa temporada 2026, aumentando as expectativas, está se aproximando o seu retorno. Apesar dele já ter feito esse trabalho com bola com os companheiros, a participação dele no clássico contra o Santos de amanhã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, praticamente descartada, mas o holandês está avançando e em breve vai estar à disposição do Dorival. A minha opinião quanto ao Memphis finalmente ter voltado a trabalhar com bola é a seguinte: importante, estamos falando de um dos principais jogadores do elenco, estamos falando de um Memphis que tem que conviver com as polêmicas voltadas para os lados dele e também, claro, com a responsabilidade de ser o camisa 10 do Corinthians. Iniciou essa nova temporada tratando de um edema ósseo para que de repente as coisas não se agravassem e ele acabasse ficando um período mais longo de fora. No ano passado, vários jogos o Memphis acabou jogando no chamado sacrifício, com dores e tudo mais, marcou o gol do título do tetracampeonato da Copa do Brasil. Como eu disse, é um jogador muito importante, o Memphis é o camisa 10, o jogador que é mais cobrado nos momentos de adversidade. Então, essa preparação que está sendo feita para ele, espero que traga resultados, que nós tenhamos um Memphis com mais minutagens em campo, que todo esse período que ele está fora, desde o início da temporada, aconteçam os resultados, que o jogador tenha períodos maiores dentro de campo sem de repente se machucar. O meu ponto de vista é muito importante esses avanços do Memphis. A intenção é tê-lo no jogo da Supercopa contra a equipe do Flamengo. Na minha visão, ele deverá jogar alguns minutos no, pelo menos no jogo que anteceder essa partida decisiva contra o Flamengo, mas estamos prestes aí a ver o retorno do atacante holandês. E agora vamos falar sobre a Comissão de Justiça do Corinthians, que concluiu a investigação interna sobre as despesas do André Sanches no cartão corporativo do Timão. Concluiu que realmente houve uso indevido, mas acabou não fazendo a principal recomendação que estava sendo esperada por nós torcedores.
parte interna do clube, os órgãos fiscalizadores do clube também, de uma certa forma, acabaram investigando esses gastos. Claro que dentro das etapas, primeiro o Andrés, depois o Duílio e também o Augusto Melo, e finalmente eles concluíram o relatório sobre os gastos do André Sanches e concluíram que realmente houve o uso indevido do cartão na última gestão do Andrés, que foi de 2018 até 2020. Enviaram o documento agora para o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, para que ele avalie a abertura do processo ético-disciplinar, e a Comissão de Justiça acabou fazendo as seguintes recomendações: para que seja exigido o ressarcimento dos valores aos cofres do Corinthians, reforço nas regras internas e mais controle e fiscalização sobre o uso do cartão corporativo. A Comissão de Justiça acabou não recomendando, por exemplo, a expulsão do ex-presidente, absolutamente, que isso acabou caindo como uma revolta para nós torcedores, e inclusive o Gaviões já emitiu uma nota fortíssima, inclusive falando de protesto. Daqui a pouco falaremos sobre isso, mas a Comissão de Justiça concluiu. A minha opinião quanto à conclusão da Comissão de Justiça é a seguinte: primeiramente, a Comissão de Justiça apontou o uso indevido, e eu particularmente fico imaginando, já pararam para pensar se a Comissão de Justiça vai na contramão, por exemplo, do Ministério Público, que já há vários meses acabou apontando esses usos indevidos, inclusive até denunciando o Andrés? Então seria algo, digamos assim, absurdo. Agora, uma coisa é fato: se os conselheiros forem imparciais, o André Sanches será expulso. Isso estamos falando ainda do André Sanches, não estou falando ainda do Duílio e nem do Augusto Melo, também são casos semelhantes. Mas no que a Comissão de Justiça já concluiu o relatório, se os conselheiros tiverem imparcialidade, vai acontecer a expulsão. Enfim, estamos falando de uma investigação que o Ministério Público teve trabalhos e dificuldades para conseguir as documentações. O Ministério Público trabalhou rapidamente e teve as suas conclusões. A Comissão de Justiça do Corinthians, de uma certa forma, não recomendar a expulsão do Andrés, absolutamente, que já acaba causando dúvidas, críticas e tudo mais. Enfim, vamos aguardar quais serão os próximos passos, vamos aguardar quais serão as decisões do presidente do Conselho Deliberativo, que também vai ter que se manifestar sobre isso. Estamos falando de o que foi encaminhado, agora ficará na responsabilidade dele, e vamos ver se realmente ele vai tomar as medidas necessárias, e absolutamente que vamos acompanhar, porque é aquilo que eu sempre falo: quem prejudicou o Corinthians vai ter que pagar. E com todas essas conclusões, já era para a própria Comissão de Justiça ter apontado, ter recomendado, aliás, a expulsão do André Sanches. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o manifesto, pronunciamento, posicionamento dos Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians. E eu falo para vocês, já causou abalo, já está causando abalo no Parque São Jorge, a sede social do Timão. Conforme eu acabei de falar a vocês, a Comissão de Justiça do Corinthians concluiu o relatório, as investigações, aliás, sobre o uso indevido do cartão corporativo do Timão na última gestão do Andrés, que foi de 2018 até o final de 2020, e concluiu que houve uso indevido, recomendou que ele devolva o dinheiro, que ele pague, fez outras recomendações para que o clube se proteja, mas não recomendou a expulsão do Andrés. Pouco tempo depois das informações que a Comissão de Justiça havia concluído o relatório, o Gaviões da Fiel emitiu uma forte nota em suas redes sociais, que já causou abalo no Parque São Jorge, exigindo as expulsões do Andrés, do Duílio Monteiro Alves e também
do Augusto Melo, fazendo vários apontamentos. Vamos para a nota oficial do Gaviões. A diretoria do Gaviões da Fiel, alinhada às instâncias do Conselho Deliberativo e agindo com responsabilidade, aguardou a reunião realizada nesta segunda-feira, 19/1, para consolidar entendimento, esclarecer dúvidas e apresentar propostas de forma ampla e embasada, com o objetivo de discutir e exigir a expulsão de André Sanches, do William Monteiro Alves e Augusto Melo, do quadro associativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. A reunião contou com a presença de fundadores, ex-presidente do Gaviões, conselheiros trienais e membros da diretoria executiva, reforçando o compromisso coletivo com a transparência, a legalidade e a defesa dos interesses do Corinthians. Entre os temas debatidos, destacou-se o andamento do pedido de expulsão dos ex-presidentes, fundamentado no uso indevido de recursos do clube e nos sucessivos escândalos envolvendo cartões corporativos, Taunsa e outros contratos que causaram danos graves à instituição. O Gaviões da Fiel reafirma que cobrará, junto ao Conselho Deliberativo, a expulsão dos 3 ex-dirigentes e o avanço das discussões sobre aprimoramento do Estatuto Social. Não aceitaremos qualquer articulação ou debate sobre novas eleições ao fim do ano, sem que antes o futuro desses ex-presidentes seja devidamente resolvido. Nos próximos dias, a torcida será oficialmente convocada para um protesto pacífico no Parque São Jorge. Seguiremos acompanhando as audiências públicas e os debates sobre o direito de voto do fiel torcedor na reforma estatutária. O Gaviões da Fiel segue firme em seus princípios desde 1969, transparência e defesa institucional do Corinthians. Gaviões da Fiel torcida. Então, Gaviões da Fiel emitiu uma forte nota, uma nota pesada, com cobranças e com cobranças corretas, agindo da forma correta que, por exemplo, a Comissão de Justiça do clube não agiu. A minha opinião quanto a essa nota do Gaviões é a seguinte: exatamente, é isso mesmo. Não temos mais tempo para enrolações. Não podemos mais perder tempo. Tem que expulsar. Eu, particularmente, não consigo entender por que a Comissão de Justiça do clube não recomendou, por exemplo, já essas expulsões. Quais os motivos? E essa nota do Gaviões, inclusive, já avisando que acontecerão os protestos, ainda sem data marcada, absolutamente que essa nota já causou abalo no Parque São Jorge, principalmente para quem fez os acordos políticos, os famosos acordos políticos, para proteção do A, do B, do C, proteções, aliás. E agora, com essa nota, exigindo que realmente medidas corretas sejam tomadas, e aí? Vão ter que fazer alguma coisa. Os conselheiros vão ter que fazer alguma coisa. É como eu disse para vocês anteriormente, se houver imparcialidade, se ninguém tentar proteger ninguém, serão expulsos. Quais as confirmações mais que se precisam? O que mais estão esperando? O torcedor não vai mais ficar calado. Nós não ficaremos mais calados. Chega. É o que eu sempre falo a vocês. Quem prejudicou o clube tem que ser expulso e passar longe do Parque São Jorge, passar longe do Corinthians. Então, parabéns ao Gaviões, que rapidamente se manifestou assim que saíram as conclusões da Comissão de Justiça. E não é só organizadas, não. Todos nós temos que partir para cima disso e exigir, porque não dá mais para o Corinthians continuar como está. Olhem a situação do clube, quase 3 bilhões de dívidas. A diretoria age como se nada estivesse acontecendo. Mas nós, corintianos, não vamos deixar, vamos exigir que realmente as coisas corretas aconteçam. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Memphis voltando a trabalhar com bola. Será que realmente em breve ele vai ficar à disposição do Dorival? E as recomendações da Comissão de Justiça. O que vocês acharam?
E a nota dos Gaviões da Fiel exigindo as expulsões do André Sanches, do Willian Monteiro Alves e também do Augusto Melo. O que vocês têm a dizer sobre isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!